Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje reunidos novamente para a reflexão da Palavra de Deus. Sétimo domingo da Páscoa, onde celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a Igreja, encerrando o jubileu das famílias, das crianças, idosos e avós. Também ressaltando o início do jubileu, entre os dias 7 e 8, o jubileu dos movimentos, associações e novas comunidades. Também lembrando do Dia Mundial das Comunicações Sociais, com o tema Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Iniciando também a semana de oração pela unidade dos cristãos. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Hoje a oração foi pequena. O Cristo, morto, ressuscitado e elevado ao céu, está agora à direita do Pai e continua presente entre nós por meio do Espírito Santo. Completando o mistério pascal, a solenidade da Ascensão nos ensina que no final do caminho percorrido, no amor e na doação, esta a vida definitiva e a comunhão com Deus. Herdeiros da missão de Jesus, celebremos a palavra divina neste Dia Mundial das Comunicações Sociais, a qual, em sintonia com o ano jubilar, nos chama a partilhar com mansidão a esperança que trazemos no coração. Oração. Ó Deus de ternura, a ascensão de vosso Filho aos céus é certeza da vitória da humanidade contra todo mal e injustiça. Fazei-nos, pois, vibrar de alegria e fervorosa ação de graças, para que, membros do seu corpo, possamos cumprir a missão que de vós recebemos a participar com ele da força da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Com atenção, escutemos a palavra de Deus. Lemos a palavra de Deus, né? Iniciando então a reflexão. Bom, a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos Calma aí. Tá. No meu primeiro livro, Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Este apóstolo falou bastante então, né? Só para... Desde o começo até o dia que foi levado aos céus. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Deu-lhes esta ordem durante uma refeição. Não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizado com o Espírito Santo. Não vos cabe saber o tempo e o momento que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Serdes minhas testemunhas até os confins da terra. Depois que Jesus foi levado aos céus, apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo, com vistes partir para o céu. Caríssimos, primeira leitura
Eu sempre gosto de trazer esses pontos principais da leitura, né? Para que a gente não fique assim tão perdido. Mas a primeira leitura ela nos relata ali Jesus sendo a ascensão de Jesus, né? Jesus elevado aos céus. E nesta reconhecemos ali então o início da igreja, reconhecendo ali também praticamente considerado pela igreja a primeira novena, que é de quando Jesus manda os apóstolos esperarem até o dia de Pentecostes. O dia do Espírito Santo desceria sobre os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo, tá? Lembrando que na Bíblia não fala exatos dias, mas a tradição nos diz que foram 9 dias, beleza? Mas Jesus diz para não vos afastar de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa. Caríssimo, mesmo que não esteja tão ligado ao contexto de hoje, somos convidados a não nos afastarmos de Deus. Somos convidados a permanecermos firmes e com muita oração para recebermos as graças de Deus. Bom, não vos cabe saber o tempo e os momentos que o Pai determinou. Eu lembro disso porque muitas pessoas querem tudo no seu tempo. Querem tudo para já, para agora, para ontem. Mas devemos saber, permanecermos firmes, sabendo que tudo é da vontade do Pai e na hora que o Pai deseja. Na hora que Deus desejar, acontecerá. Serão realizadas as promessas de Deus para nós. E bom, Jesus nos convida a sermos testemunhas dele e até os confins da terra. Eu lembro porque hoje é Dia Mundial das Comunicações. Somos convidados a ser testemunhas. E neste contexto, não só testemunhas ali de um momento assim simples, mas também testemunhas que evangelizam por meio da internet, por meio das redes sociais. Estes são os contextos que podemos tirar desta liturgia. O convite a testemunhar, o convite a permanecermos firmes no tempo de Deus, a permanecermos firmes rezando e esperando a vontade de Deus. E como diz, do mesmo modo que Jesus foi levado, ele voltará. Bom, na segunda carta, na segunda leitura, que é na leitura da carta de São Paulo aos Efésios, que parece até uma oração, porque, irmão, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vê-lo, revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Parece uma oração, tá? E a segunda leitura, ela nos convida, vos dê um espírito de sabedoria e faça verdadeiramente conhecer o Pai, que abra o vosso coração para receber a Deus. Qual a riqueza que a glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e fez sentar-se à direita dos céus, bem acima de toda autoridade. Está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. Bom, caríssimos, primeiramente, como eu disse, parece uma oração, porque ela pede que vos dê o espírito de sabedoria, vos dê o Espírito Santo.
É uma oração, um clamor, pedindo que o Espírito Santo venha sobre eles. Mas também pedindo para que o nosso coração esteja aberto para receber o Espírito Santo, que esteja aberto para receber Jesus, que esteja aberto para receber a Deus, aberto para receber Nossa Senhora. E ali então eles nos contam todo o conhecimento que Jesus é elevado, que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele está acima de todo nome e que Jesus é a cabeça da igreja e a igreja é seu corpo. Jesus é a cabeça e nós somos seu corpo. Tá? Porque a gente reconhece que ele vai falar para sermos testemunhas, para nós abrirmos nossos corações para receber o Espírito Santo, para que possamos testemunhar tudo o que ocorre. E não só testemunhar em meios físicos, mas também em meios online. Para sermos evangelizadores em todos os meios até os confins da terra. E lembrar-nos que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos seu corpo, como a igreja. Bom, Evangelho segundo São Lucas, versículo 24, 45, do versículo 46 ao 53, perdão. Aonde fala assim: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Com grande alegria. Caríssimos, é Cristo Jesus que, no momento de nossos arrependimentos de nossos pecados, como diz, ele morreu, ele ressuscitou e foi elevado aos céus. Cristo é ali aquele que sofreu, morreu por nós na cruz, mas ressuscitou e foi levado aos céus, para junto de Deus Pai, para sentar à direita de Deus Pai. Cristo é aquele que, pelo seu santo nome, os nossos pecados serão perdoados. E nós seremos as testemunhas deste amor de Deus que nos perdoa. Com grande alegria. E bendiremos ao Senhor a todo tempo. Caríssimos, as leituras de hoje nos ajudam a compreender o significado profundo do mistério que celebramos. A primeira leitura narra o início da missão da Igreja. Aos apóstolos é prometido o Espírito Santo, que os ajudará a cumprir sua missão. O Evangelho continua nos contando este acontecimento histórico em todo o tempo, em todo o seu dinamismo. A ascensão ocorre 40 dias depois da Páscoa, período simbólico para os fiéis, porque evoca os 40 anos que o povo caminhava no deserto, e a passagem da presença de Jesus na carne para a presença sacramental, caminho que exige da comunidade fé e perseverança. Na segunda leitura, o autor pede a Deus que os fiéis tenham um espírito de sabedoria para conhecer o mistério de Cristo e a iluminação da graça para compreender a esperança a qual somos chamados. Ele fala do mistério pascal e o contempla em sua plena realização. Cristo morto e ressuscitado agora está gloriosamente à direita do Pai, isto é, no lugar de mais alto grau de honra. Toda criatura, poder e Espírito Celestial estão submetidos ao Pai. Ele é o vencedor, a Cristo. Ele é o vencedor. E nós, seu corpo, participamos dessa vitória. Essa é a nossa esperança certa e verdadeira.
Como eu falei, Cristo nos convida, na primeira leitura, a não nos afastarmos de Deus, a sermos testemunhas de Deus, sermos testemunhas, esperarmos no tempo de Deus e a lembrarmos que Ele retornará um dia. Também, como disse, segunda leitura eu falei de uma oração, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, que a gente abra os nossos corações e lembrarmos que somos o corpo de Cristo. A cabeça que é Cristo, Ele é a cabeça da igreja e nós somos seu corpo. E no Evangelho, os 40 dias que nos exortam do perdão, da busca do perdão de Deus. Cristo que morre por nós, ressuscita. Cristo morre na cruz para a nossa remissão de nossos pecados e ressuscita pelo poder do Pai. Então isso nos convida a ser testemunhas de Cristo e a bendizermos a Deus. Bom, então, antes de finalizarmos, pedindo para nós rezarmos pela Igreja e seus ministros, para que sejam sempre obedientes ao mandato de Jesus, para criar novos e autênticos espaços de evangelização. Também pela Semana da Oração, pela unidade dos cristãos, por todos aqueles comunicadores, que são escritores, jornalistas e assim por diante, para que propaguem só a verdade, não propaguem as suas mentiras, ou não peguem informações verdadeiras e a tornem em mentiras. E como eu disse, a leitura nos convida no Evangelho, exorta seus discípulos a serem testemunhas, a serem comunicadores da boa notícia do reino, a peregrinos de esperança movidos pelo amor. Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Como testemunhas, como comunicadores, a comunicarmos a verdade e somente a verdade, nenhuma mentira, a não pegarmos a uma informação certa e a distorci-la para que ela se torne errada, como a grande mídia fez com o Papa Francisco. Foi até uma oração dele essa questão da pedindo pelas comunicações para que seja propagada a verdade. E agora, com a vinda do Papa Leão XIV, ele vai nos falar uma coisa que somos convidados a criar pontes, a criar conexões. Isso nos lembra que o Papa Francisco tinha falado que a comunicação que nos dá nas relações humanas é violenta e agressiva e não estabelece condições para criar ponte entre as pessoas e, consequentemente, desfavorecendo a construção da cultura do encontro. É necessário, então, desarmar a comunicação, purificá-la de todo tipo de violência e dar espaço à escuta e ao diálogo, atitudes que podem nascer de um coração sereno e como referência a seguir Jesus. Então, rezando para que Deus abençoe e que saia todos os males dos meios de comunicações para que se propaguem somente a verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdão que eu estou um pouquinho ruim agora, deu um trem ruim aqui. Mas, finalizando a nossa reflexão, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Temos graças a Deus. E até a próxima.